de novo, eu sou Luiz Gustavo Guimarães e a gente dá sequência à série Tragédias e Proezas ao Falar em Público. Tá? Se você não viu o primeiro vídeo, assista, mas não precisa assistir agora não, pode assistir depois, mas assista para você ter ideia do que a gente está falando, tudo bem? O segundo item, de forma muito importante numa apresentação, é tenha roteiro. Uma grande maravilha de uma apresentação é quando você viu que a pessoa teve um início, um meio e fim. Gustavo, isso é óbvio, parece óbvio, mas tem gente que não segue essa regra. Então, o que eu quero que você perceba é o seguinte: o roteiro ele é um esqueleto, ele é um planejamento da sua apresentação. Você precisa saber qual que é o seu objetivo. O que você quer deixar de recado para aquelas pessoas? O que você quer que elas aprendam? O que você quer que elas façam? O que você pretende com aquilo? Então é muito importante você colocar, de repente, no seu início, seja numa reunião, numa palestra, numa apresentação, enfim, coisas básicas de um início. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Eu sou o Gustavo, eu sou fulano, sejam bem-vindos. Esse tipo de coisa. Vou falar sobre o tema tal. Alerte as pessoas. Todo jornal tem uma manchete. A manchete é para você saber um pouco daquilo. É uma espécie de planejamento, é uma ideia para as pessoas. Isso faz parte do início. Você tem a segunda parte de desenvolvimento, o meio, e não é uma matemática correta. Tem gente que fala assim, se eu fizer uma apresentação de 9 minutos, tem que ser 3 para o início, 3 para o meio e 3 para o fim. Não! Se você fizer uma apresentação de 9 minutos, você faz 1 minuto e meio de início e 1 minuto e meio de fim, 1 minuto e meio, 1 minuto e 3, e o restante 6 minutos você faz 6 minutos você faz de enredo, de meio, de desenvolvimento. Percebe? O desenvolvimento ele é muito maior. O início para você dar uma ideia para as pessoas, para falar sobre o conteúdo que você vai passar. O meio para desenvolver esse conteúdo e falar a importância do mesmo. E o final é uma recapitulação, até logo, uma frase, uma ideia. Enfim, é um tchau. Sabe? Mas é preparar as pessoas à sua volta, para que elas entendam que o show acabou, que a apresentação acabou. Tá? É importante você ter isso. Tem que ter um propósito. Isso que eu estou falando para vocês, tem que ter um propósito, tem que ter um planejamento. Eu tive que escrever o que eu vou falar primeiro. Eu tive que colocar quais os exemplos que eu passaria para você. É muito ruim quando você vai assistir um filme e você fala, mas não tem pé nem cabeça esse filme. Por quê? Porque o enredo está diferente, está esquisito. Faltou um roteiro bem elaborado. Né? Nós já tivemos alguns programas na TV que eles não ficaram muito tempo no ar. Por quê? Porque não tinha um roteiro legal, não tinha uma sequência bacana, era tudo muito bagunçado, era tudo muito... Você falava, mas qual que é a ideia disso aqui? Você fica confuso. Tá? Então entenda, roteiro é de extrema importância, é um planejamento. Qualquer prédio vai ser construído, mas antes ele precisa de um planejamento. Tudo bem? Você tem que ter uma ideia, tem que ter uma base. Toda a estrutura da sua apresentação está baseada no roteiro. Não tente falar de improviso. Improviso só serve para profissional. Amador, quando tenta falar de improviso, ele normalmente se dá mal. Tá? Bom, essa é a segunda dica, né, da nossa série. Roteiro, se atente com o roteiro. É muito bom quando a gente vê uma apresentação que tem início, meio e fim. Tá? Que você entende o propósito daquele conteúdo. Então essa é uma das maravilhas de uma apresentação, quando a gente vê, uma das proezas, quando a gente vê as pessoas seguindo um roteiro e fazendo uma apresentação com qualidade. Olá de novo, tudo bem? Sou Luiz Gustavo Guimarães e agora a gente começa o vídeo 2 da série Proezas e Tragédias, não, é o contrário, da série... Meu amigo, o segundo item e mais importante, não é mais importante,